No último vídeo aqui do canal, comentamos rapidamente que alguns países da Europa ainda utilizam o calendário futebolístico anual, aquele que começa e termina no mesmo ano, bem diferente do modelo tradicional europeu. Entre esses países estão justamente os famosos nórdicos. Eles recebem esse nome porque fazem parte da região norte da Europa e da Escandinávia, formada por territórios como Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Ilhas Faroe. É uma parte do mundo com um clima bem parecido, tradições culturais próximas e uma ligação histórica que atravessa séculos. E é justamente por conta do clima extremo dessa região, com invernos longos, pouca luz e muito frio, que esses territórios optam pelo calendário anual, a única forma de disputar uma temporada completa sem jogar em campos tomados por neve. Aproveitando então que a temporada das ligas nórdicas chegou ao fim nas últimas semanas, o Gol de Canela separou hoje 5 jogadores pouco conhecidos da região que chamaram a atenção em 2025 pelo número de gols nas ligas locais. Abrimos o nosso vídeo com um personagem da segunda divisão da Finlândia. Pelo Ekenes, o centroavante finlandês Salomon Ojala fechou a temporada com 22 gols em 27 jogos. Aos 28 anos, esse centroavante de 1,87 m é realmente um caso bem alternativo. Com uma carreira quase toda construída na Finlândia, especialmente com a camisa do Haka, um dos clubes mais tradicionais do país, ele chegou ao Ekenes no finzinho de março, após uma breve passagem pelo futebol de Malta, e em pouco tempo tornou-se um dos principais nomes do elenco. Ambidestro, fez a maioria dos seus 22 gols em jogadas dentro da grande área, muitas vezes após disputa de bola com a defesa. Foram poucos gols de cabeça. Apesar do seu clube não ter conquistado o acesso para a elite, Ojala foi o artilheiro isolado da segundona e ainda entrou para a história como o maior artilheiro de uma única edição da competição nos últimos 20 anos. Ele tem contrato com o Ekenes só até o final da atual temporada e, segundo a imprensa local, tem propostas para jogar por clubes da elite finlandesa em 2026. Aos 24 anos, o atacante dinamarquês Kasper Rie foi um dos grandes destaques do Bodø Glimt da Noruega na temporada de 2025. Com 47 jogos disputados, ele conseguiu balançar as redes 25 vezes e ainda deu 8 assistências. Formado na base do Randers da Dinamarca, Rie tem uma carreira relativamente rodada para um jogador de 24 anos. Ele passou por outros 3 clubes do seu país e ainda se aventurou na Islândia antes de desembarcar na Noruega em 2023. Por lá, fez uma temporada pelo Stabæk antes de ser contratado pelo Bodø em janeiro de 2024 por um pouco mais de 300 mil euros. Desde então, virou a principal referência ofensiva do clube norueguês. Com seus 1,87 m, é um centroavante nato, chamando a atenção pelo ótimo posicionamento dentro da grande área, além da boa finalização. Também foi o capitão e o batedor de pênaltis oficial da equipe ao longo da temporada. No total, em 2 anos no Bodø, Rie soma 80 jogos oficiais, 40 gols e 12 assistências. Foi um dos artilheiros da Europa League na temporada 2024-2025 e pela seleção dinamarquesa ainda não foi chamado para a principal. Por enquanto, tem no currículo apenas convocações para as equipes sub-18 e sub-19 entre 2017 e 2018. Recentemente, renovou seu contrato com a equipe norueguesa até 2029. Seu valor de mercado, segundo alguns sites especializados, gira em torno de 10 milhões de euros. É atualmente o jogador mais valorizado do campeonato norueguês. Sem dúvidas, Clement Olsen é um dos maiores nomes da história do futebol faroês. Artilheiro da liga em 7 temporadas, ele soma quase 300 gols só no campeonato e ocupa o posto de maior goleador da história da competição. Em 2025, já com seus 35 anos, voltou ao topo. Vestindo a camisa do Runavík, clube no qual construiu quase 20 temporadas de trajetória, Olsen marcou 26 gols em 26 jogos na liga.
E ainda deixou sua marca nos playoffs da Conference League, encerrando o ano com 27 gols em 29 partidas, números impressionantes para alguém que nem sequer é um jogador profissional em tempo integral. Assim como outros atletas nas Ilhas Faroe, Olsen divide a rotina com outra profissão. É zelador de uma escola primária, onde trabalha todos os dias antes de calçar as chuteiras. Além disso, o atacante também é dono de uma baita história de superação. Ele nasceu com uma deformidade no pé e os médicos disseram aos seus pais que ele não poderia praticar nenhum esporte que exigisse o uso dos pés, algo que felizmente não foi concretizado. Torcedor declarado do Runavík, o veterano já destacou em algumas entrevistas que não tem o desejo de jogar por outro clube. Só por curiosidade, com 10 gols marcados, Olsen também assegura o posto de maior artilheiro da seleção faroesa. Sem dúvidas, esse atacante merece um vídeo à parte com mais detalhes sobre sua carreira. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Agora é a vez de falar da pouco conhecida terceira divisão da Noruega. Por lá, quem roubou a cena foi Ole Sebastian Sundgodt, atacante de 24 anos que simplesmente dominou a competição. Defendendo o campeão Sandnes, Sundgodt foi o grande destaque do elenco. Marcou 24 gols em 24 jogos na liga, mantendo uma média impecável. Somando todas as competições do ano, terminou a temporada com 28 gols em 30 partidas, número que o colocou como o maior artilheiro de todas as divisões do futebol norueguês em 2025. Apesar da fase iluminada, a trajetória de Sundgodt no futebol é tudo menos convencional. Ele vem de uma família de jogadores, mas sua carreira seguiu um caminho bem diferente do que muitos imaginavam. Em toda a carreira, tem apenas uma partida oficial na primeira divisão, quando ainda era uma jovem promessa do Molde. Fora isso, praticamente toda a sua caminhada profissional aconteceu justamente nos clubes de terceira divisão. Somando toda a sua carreira profissional, são quase 100 participações em gols em um pouco mais de 140 jogos. Uma média até interessante para um centroavante que muitas vezes joga improvisado como ponta. Apesar de ter recebido algumas propostas, o atacante vai continuar no Sandnes para a disputa da segunda divisão em 2026. Ele recentemente renovou o contrato até o final de 2027. Por fim, encerramos com a história de um dinamarquês que simplesmente dominou o futebol islandês em 2025. Jogando pelo Valur, um dos clubes mais tradicionais e vencedores da Islândia, Patrick Pedersen fez uma temporada de respeito. Somou 28 gols em 30 jogos no total. Destes, 18 gols saíram da primeira divisão, número mais do que suficiente para garantir a artilharia isolada do campeonato. E não é a primeira vez, essa foi a terceira artilharia da carreira de Pedersen em solo islandês. Aos 33 anos, Pedersen já se tornou uma verdadeira lenda do Valur. No clube desde 2018, ele acumula exatos 276 jogos oficiais, 170 gols e 38 assistências. Além da mira afiada, o centroavante também coleciona taças. Já conquistou 6 títulos nacionais, incluindo 3 campeonatos da primeira divisão. Antes desse sucesso na Islândia, Pedersen fez carreiras discretas por equipes da Dinamarca, Noruega e Moldávia. Com um contrato renovado até 2027, o dinamarquês será uma das peças importantes do Valur na próxima edição da Conference League. Vocês gostariam de um vídeo parecido com personagens de outras regiões do planeta? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!